A canção não mudou, a canção não mudou, a canção não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção não mudou. A canção... Amados, a palavra de hoje ela é especial, muito especial. Pelo menos para mim, porque ela surgiu, a palavra de hoje, num devocional que a gente fez lá em casa. Terça-feira a gente reuniu, nós três, e a gente resolveu fazer uma sala de oração lá em casa. E a gente disse, Luca, pega o violão. E o Luca pegou o violão e começou a tocar. Ele tocou aquela música, A Canção Não Mudou. Quando ele estava cantando essa música, Deus disse, essa é a mensagem. Aí eu disse, eu vou levar essa mensagem domingo. E a partir daí a gente começou a trabalhar e aquela terça, né? Essa terça última agora foi tremenda lá em casa. E a gente quer compartilhar, a gente quer transbordar isso. Inclusive essa semana eu tenho, a igreja já sabe, né? Eu tenho um acordozinho com Deus que quando Deus quer falar comigo, eu digo, Senhor, me acorda, mas me acorda no horário que eu saiba que não tenha dúvida que é o Senhor, né? Aí ele me acorda às vezes 1h23, 1, 2, 3, aí eu sei que é ele, né? Essa semana eu disse, Senhor, me acorda aí a hora que o Senhor quiser, mas para falar comigo. Aí ele me acordou às 4h04, né? Aí eu já sei, né? E aí Deus disse, filho, eu quero que você entenda a diferença entre derramar e transbordar. Pois manda, né? Tem muito crente que está se enchendo, mas está derramando. Mas não é esse o propósito. O propósito é se encher para transbordar. Porque quando você derrama, você perde. Mas quando você transborda, você abençoa. Eu disse amém, Senhor. Valeu, 4h04. A canção não mudou. Esse é o tema de hoje. E quem aqui é um pouquinho mais velho, não é o meu caso, mas quem aqui é um pouquinho mais velho, né, vai concordar comigo que tem mudado, e não só mudado, tem mudado a uma velocidade tremenda. Tem mudado com uma rapidez fantástica. Você não precisa ir muito longe para você perceber isso. Da minha geração para cá, olha quantas coisas mudaram. E eu fiz aqui uma listinha só para a gente ter uma ideia. A televisão não era colorida. Os jovens devem estar dizendo, como assim? A televisão não era colorida. Não existia computadores. Não existia celular. Não existia internet, pasmem. Não se cogitava sequer em falar em tal inteligência artificial. Não existia trabalho home office. Não existia cafeteira elétrica. Não existia. Não existia micro-ondas. Meu Deus. Não existia restaurante self-service. Não existia iFood. Não existia Netflix. Meu Deus, nós éramos selvagens. Totalmente selvagens. Os jovens estão dizendo assim, como assim? Como é que vocês sobreviveram, né, a esse tempo? Mas o fato é que em basicamente 1 ou 2 gerações, quantas mudanças de lá para cá? Quantas mudanças? E antes que você comece a achar que a palavra de hoje é sobre nostalgia de um velho pastor que vai dizer, bom era naquele tempo, né? Eu tenho algo para dizer para você. Apesar de todas essas mudanças, apesar de todas essas transformações que o mundo já viveu, que o mundo está vivendo e que o mundo ainda vai viver, Deus continua comigo. Essa é a boa nova.
Deus continua o mesmo. E quando eu digo que Deus continua o mesmo, nós precisamos mudar um pouco o nosso mindset, porque automaticamente, quando a gente ouve essa frase, Deus continua o mesmo, o que vem à nossa mente? Mesmo que inconsciente, vem, então Deus está ultrapassado, então Deus é aquele Deus velho, aquele Deus antigo, aquele Deus vintage. Mas o fato é que nós precisamos rever os nossos pensamentos, querido. Nós precisamos perceber que apesar das mudanças do mundo, nós temos um Deus constante. Nós temos um Deus imutável. Nós temos um Deus fiel, cuja fidelidade permanece mesmo em meio a tantas mudanças. Esse é o ponto. A canção não mudou. A canção permanece a mesma. Queridos, perceber isso é importante porque quando nós vivemos em um mundo em constante mudança, nós perdemos a consciência da plenitude de Deus. Se algo bom acontece, nós dizemos assim: opa, Deus está comigo. Eu tenho uma bênção para compartilhar. Ei, que maravilha, deixa eu dizer. Fica esperando chegar a quarta-feira de oração para poder contar a bênção. Mas se algo ruim acontece na nossa vida, algo inesperado, a gente murcha. Diz: ai, eu não vou para a oração. Ai, o Senhor me abandonou. Onde está o Senhor? Onde está Deus? Deus está mandando dizer para você, querido, a canção continua mesmo. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6. Nós vamos ler o 6 e o 7. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós vivemos tempos de mudança, isso é fato. Mudança na tecnologia, mudança na cultura, mudança nos relacionamentos. Mas apesar de toda essa mudança que nós vivemos, uma canção permanece. A canção da graça. Deus canta uma canção da graça que nos envolve. Essa canção, ela contém a fidelidade do Senhor e o amor embutido para conosco. É a canção do amor de Deus. Essa canção não é feita apenas por notas musicais, mas sobretudo por promessas eternas. Uma canção em que, quando nós temos a sensibilidade de ouvir essa canção, quando nós temos a sensibilidade de contemplar essa canção, nós entendemos não só o amor de Deus por nós, mas a plenitude e a imutabilidade desse amor que nos ama e diz: eu decidi te amar. Por isso que nós batemos tanto na tecla de que Deus não é fiel a você. Nunca foi. Isso é ótimo. Deus é fiel a Ele. E Ele decidiu te amar. E faça o que você fizer, Deus diz: eu te amo. Porque nós somos tão inconstantes que se Deus fosse fiel a nós, nós já poderíamos até ter dito: eu quero que você pare de me amar, Deus. E por ser fiel a nós, Ele teria que parar. Mas Ele diz: não, eu não sou fiel a você, cara. Eu sou fiel a mim. Eu decidi te amar.
Mas, Senhor, eu não mereço, eu estou fazendo tudo errado. Eu nem quero esse amor. Ele diz, eu sei disso, sei. Mas a minha fidelidade continua. A minha canção de amor por você não muda com os teus atos. A minha canção de amor por você, ela é muito mais profunda do que aquilo que você possa fazer. Os teus braços de amor me abraçaram quando sequer eu te via como meu Senhor e meu Salvador. Essa é a canção. Mesmo quando tudo parece ter mudado, Deus continua cantando para nós. Uma canção de amor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Esse ano eu vou completar 30 anos de casado. Muita coisa mudou. Moramos no interior do Ceará, moramos na Bahia, moramos em Brasília, moramos em Fortaleza. Vimos muita coisa mudar. Mas nós somos testemunhos vivos que a fidelidade de Deus conosco não mudou em momento nenhum. Nós somos testemunha de que o amor de Deus por nós permaneceu serene, impassivo, imutável em todas as fases da nossa vida, apesar de ter sido fases bem diferentes uma das outras. Deus não muda. A nossa música de amor permaneceu a mesma durante todo esse tempo. Ainda que às vezes a gente tivesse rouco para cantar, ainda às vezes que a gente tivesse errado alguma nota musical durante o processo, mas a música de amor permaneceu a mesma. Ela não muda. Por isso eu queria que você olhasse para o irmão do teu lado e dissesse: a canção não mudou. A canção não mudou. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Quero dizer para você que Deus tem uma música de amor composta só para você. Original para você. Quando Deus te chama pelo nome, Ele não diz assim, Elba. Ele não diz Azar. Ele não diz Aldailton. Ele não diz Ana Júlia. Ele não diz Rafael. Ele emite uma música de amor. E essa música de amor nos chama e nos convida para um tempo de relacionamento com Ele. E essa música não muda. A canção não mudou. Ele continua cantando a canção que Ele fez para cada um de nós. Cada um, declarando para nós um amor eterno. Deus tem um amor eterno por você. Tremendo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele é tão fiel a Ele que Ele não precisa que você acredite nele para que Ele te ame. Te amar não é uma condição que parte de você. Te amar é uma decisão que partiu dele. E quando ele decidiu te amar, ele disse assim: nada vai impedir esse amor. Ah, se os jovens que estão subindo aos altares hoje para fazer a aliança de casamento soubessem disso. Ah, se os casais que já estão casados mirassem nisso. A gente chega para os jovens que estão casando, a gente diz: olha, ame primeiro a Deus. Aí eles olham sem entender muito bem, tão apaixonados, tão noivos, prestes a casar. E a gente diz: ei,
ame mais a Deus do que o seu cônjuge. Dá a ideia de dizer assim, como assim? Porque ela eu vejo, ele eu consigo pegar e a gente se beija. Mas você faz isso porque Deus te ama. E é um amor tão perfeito, tão maduro, tão concreto. Ele olha para você e diz assim: não é o que você vai fazer, vai definir o tamanho do meu amor por você. Ele já é. Ele já existe. Querido, imagine se as pessoas que estivessem depressivas e com ansiedades apenas tomassem posse dessa palavra. Apenas tomassem posse. E dissessem assim: olha, eu creio e vou tomar posse para mim de que eu sou amado, eu sou amada por Deus. Uau, que mudança nós teríamos. Que mudança. E essa música jamais vai parar. Deus continua cantando. Amados, desde a criação há uma melodia divina que nos envolve e nos abraça em amor. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Aliás, a Regina veio aqui e pediu para abrir em Amós, né? Abra agora em Sofonias. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Quando você abre em Sofonias, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você acha em Sofonias, meu Deus, onde está Sofonias? Né? Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês sabem que o pastor Zazá é o... Eu achava que eu sabia contar a história, né? Até conhecer o pastor Zazá, né? E aí, chegando ali, conversando com ele, ele me contou uma ótima. Disse que tinha um pastor que estava pregando a mesma palavra há um mês. Ele pregando a mesma palavra há um mês. Aí o rapaz foi reclamar com outro pastor. E, né, foi fazer, né? Mas o senhor não sabe que o pastor está pregando a mesma palavra há um mês. Há um mês que ele repete tudo a mesma palavra. Aí o pastor disse: é verdade, rapaz? Isso? Ele disse: é. Ele está pregando a mesma palavra há um mês. Ninguém aguenta mais essa palavra. Um mês já que ele prega a mesma palavra. Aí o pastor disse: me diga uma coisa, qual é a palavra que ele está pregando? Ele disse: não, agora eu não lembro não. Mas o que você tem para dizer para ele? Ele diga para ele pregar mais um mês. Porque você ainda não entendeu não. Né? Então somos nós, né? Somos nós. A canção está acontecendo. E quando Deus canta para nós, não é um mês. Deus canta desde o ventre materno. Ainda quando nós somos informes, ainda sem forma, a gente já ouve, já é capaz de ouvir essa canção maravilhosa de amor por Deus. Mas ele continua cantando. Ele continua cantando. Sofonias, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Queridos, que coisa linda, que declaração de amor é essa? Constantemente Deus se deleita em nós aqui com alegria, constantemente Deus nos renova no seu infinito amor, constantemente Deus se alegra em nós contemplando a própria criação dele. Cada vez que Deus olha para você, Deus diz assim: é muito bom. É muito. Cada vez que Ele olha para você, é muito bom. Essa é a canção da criação. Deus olhar para você e falar assim: é muito bom. Deus canta sobre você. Isso significa que há uma melodia divina que te envolve, que te abraça e te diz:
filho, filha, eu te amo. Eu te amo. Eu coloquei porção de amor quando criei você. Essa é a canção da criação. E talvez você esteja pensando assim, mas a criação caiu e destituída ficou da glória de Deus. É verdade, querido. Mas além da criação, da canção da criação, Deus também canta a canção da aliança. Nós fizemos tudo para destituir a canção da criação. Mas quando a gente menos espera, Deus vem com a canção da aliança. Jó, capítulo 31, verso 1, diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31 é a resposta de Jó à fidelidade de Deus. Essa resposta é uma escolha diária, querido. Diária. Essa semana a gente estava no Comunhão e Mesa e nós falamos sobre ser cristão. Baseado em João capítulo 3, o encontro entre Jesus e Nicodemos. E é um pessoal que alguns ainda não aceitaram a Jesus, outros estão iniciando a caminhada, então é um povo bem jovem, bem imaturo espiritualmente. Eu disse para eles, olha, presta atenção numa coisa. Ser cristão é relacionamento. Agora imaginem uma coisa. Imagine você se definir casado e você não ter relacionamento nenhum com a sua esposa. Imagine você se definir casado e você não ter relacionamento nenhum com seu marido. Imagine você se definir casado, sua esposa mora em outro país e você sequer liga para ela. Assim somos nós cristãos. Eles me olharam com uma cara tão grande assim. Eu disse, porque ser cristão é relacionamento. Quer que você se relacione com Cristo. E Jó está dizendo assim, olha, eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. E diariamente eu preciso recorrer a essa aliança. Diariamente você precisa recorrer a esse relacionamento, querido. Senão esfria. Senão esfria. Muita gente se diz cristã, mas sequer tem nenhum relacionamento zero com Cristo. Mas Jó, mesmo na tribulação, ele exalta a aliança que ele fez. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O amor, ele se manifesta quando você menos quer amar. E aí quando você mais precisa amar, é quando ele mais se manifesta. A maior manifestação foi quando Jesus estava indo para a cruz. Porque foi uma decisão. Agora nós somos tão volúveis, tão voláteis. A gente diz assim, eu te amo se você me amar, eu te amo se você me respeitar, eu te amo se você for fiel, eu te amo se isso, eu te amo se aquilo. E a gente faz uma lista tão grande. E aquilo acaba sendo descartável, quando na realidade, ei, eu te amo, ponto. Não pelo que você é, não pelo que você faz, mas pelo amor que Deus colocou no meu coração para ti. Eu te amo. Quando a outra pessoa entende, por isso é importante não haver um julgo desigual. Porque quando a pessoa entende isso e também vive isso, o amor se une de uma forma tremenda e a aliança é constituída primeiro nos céus. Primeiro nos céus. E Jó sabia disso. Por quê? Porque mesmo quando tudo foi tirado de Jó, a canção da aliança permaneceu. Existe uma canção de aliança entre Deus e você.
em que nada pode tirar. Tiraram tudo de Jó. Mas Jó disse: Jó, o que você tem? Você não tem mais nada, Jó. Você perdeu saúde, você perdeu gado, você perdeu família, você perdeu tudo, Jó. Aí Jó disse: eu tenho uma aliança. Uau, cara, o que você tem, Jó? Eu tenho uma aliança. Isso eles não vão tirar. Isso eles não conseguem tirar, porque eu tenho uma aliança. É tremendo. Deixa eu te dizer uma coisa. A canção da aliança não mudou. Permanece a mesma. Mas existe uma outra canção, querido, que também não muda. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, verso 15. Nós já falamos sobre a canção da criação, a canção da aliança. E Atos capítulo 16, verso 15 diz assim: e à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa é a canção em meio à dor. Paulo e Silas estavam presos, encarcerados, maltratados, mas apesar de tudo isso, a canção não parou. Apesar de tudo isso, apesar das dores que eles estavam sentindo, Paulo e Silas mantiveram a canção. A canção não mudou. Paulo e Silas naquele momento estavam impedidos de pregar. Paulo e Silas estavam impedidos de evangelizar. Por isso estavam na cadeia. Impedidos de estarem com os irmãos. Impedidos da sua própria liberdade. Mas não estavam impedidos de adorar. Podem tirar tudo de você, mas não vão tirar a tua adoração. Passamos, a casa de oração, como família, passou por isso recentemente. Nosso querido irmão Fred estava internado no hospital, impedido de uma série de coisas. O que ele faz? Puxa um violão e diz: mas a adoração eles não me tiram. E o que ele fez? Adorou. Paulo e Silas fizeram. Paulo e Silas. Sabe o que aconteceu? Adoração traz libertação. Você está liberto. Cadeias caíram. E você não derramou adoração, você transbordou a adoração, porque nós temos aqui o fruto do transbordo da adoração. Sabe por que eu estou falando isso? Não é para exaltar ninguém, não. Eu estou falando isso para mostrar o quanto a palavra é prática, o quanto a palavra é viva. É por isso que eu estou falando. Não é para ninguém exaltar ninguém aqui, não. Mas é para dizer assim, a palavra vive. Ela vive. Aqui nós vivemos isso, cara. Isso aqui não é conto de fada, não. Isso aqui é prática. Prática. Adoração traz libertação. E adoração não depende de circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. Isso é a verdadeira adoração. A canção não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E essa verdade deve ser o motivo da nossa canção. Essa verdade não é pelo que você está passando, é por quem Deus é. Por isso que às quartas-feiras, de vez em quando, a gente treina isso.
A gente diz, olha, ninguém vai orar aqui pedindo nada por ninguém. A gente vai orar olhando para Deus e dizendo e exaltando quem Deus é. Pastor, mas eu estou com tanto problema. Tá, mas olha para Deus. Hoje é dia de olhar para Deus. Porque nós só somos verdadeiramente adoradores quando nós entendemos e olhamos e percebemos a grandiosidade de Deus. E Deus é tão grande, tão bom, tão lindo. E quando você olha para Ele, você não tem tempo para olhar para as suas feridas. Por isso que a oração, ela deve ser olhando para Ele. Quando você olha para Ele, querido, não dá tempo. Você ficar olhando para as suas feridas porque a glória te atrai. Glória te atrai. Eu já fiz o meu plano de ação quando eu chegar no céu. Primeiros 1000 anos, eu vou estar olhando para Deus e dizendo assim: santo, santo, lindo, maravilhoso, santo, maravilhoso, lindo. Aí nos primeiros 1000 anos. Aí depois eu vou olhar para o lado e vou dizer como ele é lindo, né? Aí, santo, lindo, mais 1000. Santo, lindo, maravilhoso. Ah, já estou com a minha programação pronta. Chegar lá é isso aí. Aí, tem fome não, isso aqui me enche. Vai ser maravilhoso, querido. Então, a verdade de quem Deus é deve ser o motivo da tua adoração. E por fim, queridos, para a gente poder ir para a ceia, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. A canção não mudou. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. Queridos, essa é a canção da eternidade. Todos procuravam alguém digno para abrir o selo, para abrir o livro da vida, romper os 7 selos. Ninguém era digno até que Jesus foi morto, ressuscitou ao 3º dia. A partir daí, uma nova canção de eternidade foi entoada. No céu a canção continua. É a canção do Cordeiro. É a canção da redenção. É a canção da comunhão. É a canção da vitória final. É a canção da eternidade. Você consegue perceber essa canção? Você consegue sentir essa canção? Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. A canção não mudou. Talvez você esteja pensando: pastor, então o que eu preciso fazer? Salmo 98, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Ele diz o que você deve fazer e por que você deve fazer. Sabe por quê? Porque a fé, ela não é só... A fé também é ciência e também é consciência. A fé é mais do que ciência. A fé, ela é ciência e consciência. Então ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque, sem ter porquê não. Porque Ele fez maravilhas. Você tem motivos para cantar. E o motivo que você tem para cantar é porque Ele fez maravilha. Olha que coisa maravilhosa. Você não vai cantar de qualquer jeito. Você não vai cantar sem entendimento. Mas você vai cantar porque você vai perceber as maravilhas que Deus fez. Pode subir o louvor para cá. Queridos,
Hoje é um dia de convite. Presta atenção. Deus te convida para participar do coral do céu. Eita maravilha. Hoje eu vi o Fernandinho subiu aqui pela primeira vez. Afinado, hein? Afinado. Mandelma já está ali fazendo aquecimento vocal. Mas hoje é um convite para você participar do coral do céu. Os anjos cantam, a criação canta, e você não pode ficar de fora. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, a canção não mudou. Sabe por quê? Porque o autor da canção não mudou. Porque o autor da canção permanece o mesmo. E se você tem andado em silêncio, hoje é dia de você voltar a cantar. Se você tem andado triste, hoje é dia de você voltar a se alegrar. Não importa o ritmo, não importa o tom, não importa a força, o importante é que você volte a entoar a melodia da fé. Porque a canção não mudou. Eu queria que você abrisse a sua boca. Que você adorasse a esse Deus maravilhoso. Você vivesse o Salmo 98. Você entoasse uma canção para o Senhor. Porque Ele é bom. Esse é o motivo. Esse é o motivo. E enquanto a ceia é distribuída, canta conosco. Vamos adorar a Deus, esse maravilhoso Deus. A canção não mudou. A canção não mudou. A canção não mudou. Continuo dizendo te amo. A canção não mudou.